Cachorro Caramelo encontrou o caminhoneiro desacordado na BR-319. Quando ele latiu, tudo mudou. Na imensidão quente da BR-319, em meio ao silêncio abafado da floresta amazônica, um caminhão parado no acostamento chama a atenção. Ao lado dele, um cachorro caramelo late sem parar. Quem passava pensava que era apenas mais um vira-lata faminto pedindo atenção. Mas bastou esse latido insistente para que tudo começasse a mudar. Foi aí que os moradores da comunidade mais próxima chegaram correndo e encontraram algo que ninguém esperava: um caminhoneiro desacordado, desorientado, com o olhar perdido e uma história que estava prestes a ser revelada. O que parecia apenas um encontro entre um homem e um cachorro, virou o início de uma jornada de superação, afeto e transformação que atravessaria meses, rios, estradas alagadas e vidas inteiras. E o que Caramelo fez depois disso, e ninguém poderia imaginar. Antes de continuar, curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o resto dessa história emocionante. Agora prepare-se, porque a estrada está só começando, se ela não vai ser nada tranquila. A BR-319 se estendia como uma serpente esquecida, cercada por um manto verde que respirava devagar. Era época de calor seco, com o céu encoberto por nuvens preguiçosas e o asfalto rachado sob o sol implacável do meio-dia. No meio dessa vastidão solitária, um caminhão parado no acostamento parecia abandonado há dias. As folhas secas dançavam ao redor dos pneus imóveis, e um silêncio espesso pairava sobre o local. Foi ali, exatamente naquele ponto esquecido entre o nada e o distante, que Caramelo apareceu. Ninguém sabia de onde ele viera. Talvez de alguma comunidade próxima. Talvez fosse apenas mais um cão de estrada que seguia os cheiros do asfalto e os restos dos viajantes. Mas Caramelo não era um cachorro comum. Tinha o pelo amarelado queimado de sol, uma orelha caída e olhos de quem já tinha visto mais do que deveria, olhos que não apenas olhavam, mas buscavam. Naquela tarde, ele correu pela estrada com o faro aguçado, as patas levantando poeira seca. Farejou o chão, rodeou o caminhão e parou de repente. No chão de terra batida, deitado com metade do corpo na sombra e a outra no calor do sol, estava um homem desacordado. O caminhoneiro tinha a pele bronzeada, as roupas sujas de lama seca e o rosto marcado por dias sem banho ou sono. A barba crescida escondia parte das feições, e o boné virado ao contrário caía-lhe aos pés. Caramelo se aproximou, farejou com cautela e, por instinto, latiu. Uma vez. Depois duas. Depois, sem parar. O latido ecoou pela mata próxima. Forte, urgente, como se dissesse: eu tenho algo errado aqui. Não era um pedido de comida. Era um alerta. E alguém ouviu. 3 ribeirinhos, que carregavam lenha rio acima, pararam os passos ao escutarem o chamado. Um dos homens, mais velho, franziu a testa. Tem cachorro latindo igual gente gritando, murmurou. Com passos apressados, seguiram pela trilha que os levava até a BR. E lá, encontraram o cenário: o caminhoneiro caído, o caminhão fechado e Caramelo em guarda, latindo com toda a força que tinha no peito. Esse cachorro aí tá cuidando dele, disse o mais novo, com espanto nos olhos. O homem desacordado foi levantado com cuidado. Ainda respirava, mas estava fraco. Muito fraco. Desidratado, confuso e com febre. Os ribeirinhos, mesmo com poucos recursos, improvisaram uma maca com galhos e panos. Caramelo seguiu atrás, colado ao grupo como se fizesse parte dele desde sempre. Foi levado para a pequena comunidade ribeirinha de Santa Aurora, um vilarejo com casas de madeira sobre palafitas e redes balançando nas varandas. A vila ficava a quase 5 quilômetros da estrada, escondida entre mangueiras e castanheiras, onde o som das vozes se misturava com o dos bichos da mata. Na casa de Dona Zefa, uma senhora quase cega, mas de coração afiado, o caminhoneiro foi colocado em uma rede. A febre demorou a baixar. Tomou chás de casca de jatobá, água fervida com folhas de andiroba e compressas de barro. Durante todo esse tempo, Caramelo não saiu do alpendre. Vigiava. E esperava. Nem quando lhe ofereciam comida se afastava por muito tempo. Era como se dissesse: esse aí é meu. Dona Zefa, entre um gole de chá e outro,
comentou com os vizinhos: "Vê, esse cachorro não apareceu à toa. Tem coisa aí. Ele é guia." Quando o caminhoneiro finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi a luz dourada do fim da tarde entrando pelas frestas de madeira. Sentiu o cheiro de ervas, o gosto amargo na boca e a brisa que balançava as folhas lá fora. Depois, viu Caramelo deitado ao lado da rede, com a cabeça entre as patas. "Onde eu tô?" sussurrou, com a voz arrastada. Dona Zefa respondeu com calma: "Tá salvo. Foi esse Caramelo aí que lhe achou. Se não fosse por ele." O homem tentou se levantar, mas uma tontura forte o derrubou de volta. Suava frio. "Calma. A estrada pode esperar", disse a velha, colocando a mão em seu ombro. Nos dias que se seguiram, ele foi se recuperando. O nome dele era João, só pelo menos foi o que disse. Mas falava pouco. Evitava perguntas. O olhar carregava cansaço antigo, como quem carrega peso que não se vê. Quando tentaram levá-lo de volta à estrada, ele recusou. "Ainda não posso. Não agora." Caramelo, por sua vez, parecia ter assumido a missão de guardião. Seguia João por onde fosse, deitou-se aos pés dele quando andava pela vila e, à noite, dormia na porta da casa. As crianças da comunidade adoravam Caramelo. Jogavam gravetos, davam restos de peixe e montavam nele como se fosse cavalo. Ele aguentava tudo com paciência. Mas bastava João sair do campo de visão, que ele corria atrás. Os adultos notaram o laço entre os dois. Diziam que Caramelo o escolheu ou João. E João, embora não admitisse, parecia encontrar algum conforto naquela presença silenciosa. Um dia, em voz baixa, confessou a Dona Zefa: "Dele me lembra um cachorro que tive, muitos anos atrás. Igualzinho. Ele sumiu depois de um acidente. Nunca mais soube dele." Dona Zefa, com olhos marejados, respondeu: "Os bichos têm alma, João. E às vezes, eles voltam. De um jeito ou de outro, voltam." João não respondeu. Mas naquela noite, sentou-se ao lado de Caramelo, fez um carinho leve em sua cabeça e sussurrou: "Vou obrigado." As semanas passaram devagar. O caminhão ainda estava na estrada, intocado. João ia vê-lo de vez em quando, mas nunca ligava o motor. Dizia que precisava de mais tempo. Alguns na vila achavam que ele estava fugindo de algo. Outros diziam que era apenas um homem cansado, tentando se encontrar. E Caramelo estava sempre ali, como uma ponte entre o que foi e o que viria a ser. O que ninguém sabia, ainda, é que aquele encontro na estrada solitária da BR-319 seria apenas o começo. Uma história que não envolvia apenas um homem e um cachorro, mas toda uma comunidade, uma floresta viva e uma estrada que parecia esquecida, mas que guardava muitas surpresas. Os dias em Santa Aurora corriam no compasso das águas e do som dos pássaros. A rotina da vila, moldada pela força do rio e pelas estações da floresta, parecia não conhecer pressa. Para João, o caminhoneiro ainda envolto em lembranças e silêncios, aquele lugar era tão estranho quanto necessário. Ele sentia que a estrada ainda o chamava, mas agora havia algo, só alguém, que o fazia hesitar. Caramelo, sempre ao seu lado, era mais que companhia. Era uma presença constante, quase simbólica. Onde João ia, ele ia também. Se João se sentava à beira do rio para lavar o rosto, Caramelo se deitava na margem, observando o movimento da correnteza. Se o caminhoneiro caminhava pelas trilhas entre as casas, o cão seguia atento, com passos silenciosos. Naquela manhã, a calmaria foi interrompida por vozes agitadas vindas da estrada. Um pequeno grupo de voluntários de uma ONG ambientalista aparecerá na vila, trazendo mantimentos e caixas com equipamentos de apoio a comunidades isoladas. O líder do grupo, um homem de fala rápida e olhar determinado, se apresentou como Pedro. Estamos fazendo um levantamento das condições de acesso da BR-319 mapeando locais onde podemos apoiar com logística e saúde, se explicou ele a João, após se darem as mãos. Precisamos de ajuda para transportar parte dos mantimentos. Nosso veículo quebrou no meio do caminho.
João, num impulso quase automático, ofereceu seu caminhão. Está ali, parado na estrada. Só preciso de uma bateria nova e algum tempo para revisar. Pedro sorriu, impressionado. Se isso for possível, vai mudar o jogo pra gente. A proposta era simples: usar o caminhão para transportar medicamentos e alimentos até outras vilas ribeirinhas, algumas a até 2 dias de distância. O desafio? A estrada estava em péssimas condições, e a estação chuvosa se aproximava. Você topa, João? Perguntou Pedro, com o mapa aberto na varanda da casa de Dona Zefa. João hesitou. A estrada, a responsabilidade, a ideia de voltar ao volante depois de tanto tempo, tudo isso travava por dentro. Foi Caramelo quem, sem saber, decidiu por ele. Enquanto os homens conversavam, o cachorro deitou-se em cima do mapa, bem no ponto onde a rota começava. Com a cabeça erguida e os olhos fixos em João, parecia dizer: estamos juntos. Dona Zefa, sentada na rede, riu alto. Até o cachorro tá mandando você ir, homem. Vai deixar ele esperando? Na tarde seguinte, a vila inteira se reuniu para ajudar a empurrar o caminhão de volta à vida. Homens mexiam no motor com ferramentas improvisadas. Crianças corriam com baldes de água. Caramelo subia e descia da boleia como se já fosse copiloto oficial. O motor, depois de horas de esforço e suor, finalmente roncou. O som ecoou pela estrada como um trovão de boas-vindas. João, de pé ao lado do veículo, sentiu o coração bater mais forte. Fazia tempo que não ouvia aquele barulho. E, estranhamente, sentiu saudade. Caramelo latiu 1, 2 vezes, girando em círculos. No dia seguinte, João partiu com Pedro e 2 outros voluntários. A primeira parada seria em um povoado a 80 quilômetros dali, por trechos quase intransitáveis. Caramelo foi junto, claro, sentado ao lado de João, com a língua de fora e a orelha balançando ao vento. A viagem foi difícil. Lama, buracos, pontes improvisadas com toras de madeira. Em alguns trechos, João precisou sair do caminhão e observar o chão com cuidado. Em outros, Caramelo descia e, farejando, indicava o melhor caminho para as rodas. A equipe começou a tratá-lo como mascote, mas logo perceberam que ele era mais que isso. Era guia, sensor, sinal vivo de perigo e direção. Esse bicho é diferente, murmurou um dos voluntários. Parece saber onde não devemos pisar. Ao chegarem ao povoado, foram recebidos com alegria. Os moradores, em sua maioria indígenas e ribeirinhos, esperavam os mantimentos há semanas. A chegada do caminhão foi saudada com palmas e um banquete improvisado de peixe assado e farinha d'água. Naquela noite, ao redor da fogueira, João ouviu histórias de outros motoristas que haviam desistido da BR-319, de caminhões atolados por semanas, de promessas de asfaltamento que nunca se cumpriam. Mas também ouviu relatos de superação, de gente que construía suas pontes, que criava soluções mesmo quando o poder público não chegava. E ali, ouvindo tudo em silêncio, ele começou a entender que sua jornada podia ser mais do que um retorno. Podia ser um recomeço. No caminho de volta, algo inesperado aconteceu. Em uma curva estreita, já próximo da vila, o grupo avistou um menino no meio da estrada. Era Jonas, o garoto da comunidade que sempre perguntava sobre o caminhão, sobre as marchas, sobre como se virava o volante. Tinha escapado escondido, querendo acompanhar a expedição. João freou bruscamente, o coração na garganta. O que você tá fazendo aqui, moleque? Ralhou Pedro. Jonas não respondeu. Chorava, envergonhado. Dizia que queria ser caminhoneiro também. Queria aprender. João, com o rosto fechado, não disse nada. Apenas abriu a porta e mandou ele subir. Caramelo, sentado na boleia, lambeu o rosto do garoto como quem perdoa. De volta à vila, João foi recebido como herói. Mas ele recusava qualquer elogio. Não se via como alguém especial. Dizia apenas que estava tentando fazer o certo. Porém, naquele mesmo dia, quando entrou em casa, encontrou algo inesperado: o Caramelo havia sumido. Alguém viu o cachorro?
Perguntava às pessoas da vila, aflito. Buscou por toda parte, nas trilhas, na beira do rio, perto do caminhão. Nada. À noite, mal conseguiu dormir. A ausência do cão era como um buraco no peito. Foi só na manhã seguinte que ouviram um latido distante vindo da mata fechada. João correu com o menino Jonas e alguns vizinhos. Seguiram o som até uma clareira próxima. E lá, viram Caramelo ao lado de uma cadela prenhe, debilitada, que parecia ter sido abandonada. Caramelo havia passado a noite ali, protegendo-a do frio e de predadores. Sem comer, sem dormir. João ajoelhou ao lado dele e o abraçou. Você nunca para, né? Com a ajuda da comunidade, a cadela foi levada para a vila. Seria cuidada pela veterinária da ONG que agora visitava Santa Aurora quinzenalmente. E Caramelo ganhou, além de reconhecimento, uma nova responsabilidade de ser pai. João, com os olhos molhados, olhou para o cachorro que agora descansava com a cabeça na barriga da futura mãe dos filhotes. Se eu não tivesse te escutado aquele dia na estrada, talvez nem estivesse aqui. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez estivesse, enfim, no lugar certo. O tempo passou com lentidão firme em Santa Aurora. As manhãs eram banhadas por neblinas leves, que se dissipavam com o calor do sol abrindo caminho entre as copas das árvores. A vila respirava como parte da floresta, silenciosa, orgânica, viva. E João, mesmo sem perceber, começava a se encaixar naquele ritmo de raízes e correntezas. Caramelo, por outro lado, se tornava mais do que um símbolo. Era guia, amigo, guardião, se agora, pai à espera. A cadela prenhe que ele havia encontrado dias antes, agora chamada de Flor, repousava tranquila na varanda da casa de Dona Zefa, cercada pelos cuidados dos moradores e visitas regulares da veterinária da ONG, que havia prometido montar uma pequena estrutura de atendimento móvel ali. João se envolvia cada vez mais com o projeto da BR-319 Solidária. A ideia era simples e ambiciosa, de mapear comunidades isoladas ao longo da estrada, organizar rotas de distribuição de mantimentos e oferecer transporte médico emergencial. O caminhão, agora apelidado de O Caramelo Móvel pela criançada, virou o coração pulsante dessa nova missão. Mas nem tudo seria fácil. Certa manhã, Pedro chegou à vila com uma expressão grave no rosto. Tinha os pés enlameados e a roupa manchada. O rio subiu. E não foi pouco. Os olhos de João se estreitaram. Aonde? No trecho entre a Vila Sabiá e a ponte velha do Rio Madeirinha. A água levou parte da estrada. E tem 3 comunidades isoladas sem comunicação. A notícia caiu como uma pedra no centro de uma lagoa calma. A vila inteira entrou em movimento. As famílias temiam por parentes nas outras margens. As rádios comunitárias estavam mudas. E o único veículo capaz de atravessar aquele tipo de terreno era o velho caminhão de João, com Caramelo ao volante da coragem. Durante o preparo da viagem, João examinava o caminhão com minúcia. Checou pneus, óleo, combustível. Jonas, o garoto curioso da vila, ajudava com entusiasmo e seriedade. Um dia eu vou dirigir isso aqui, dizia ele, com os olhos brilhando. Primeiro vai ter que aprender a engatar a ré sem fazer o caminhão morrer, respondeu João com um meio sorriso. Caramelo observava tudo deitado debaixo do caminhão, orelha em pé. Flor dormia na varanda, a barriga cada vez mais arredondada. Dona Zefa já dizia, desses filhotes vão nascer com o espírito do pai. Vão nascer sabendo andar por estrada de barro. Antes da partida, João ficou um tempo em silêncio olhando para a vila. Pela primeira vez desde que fora encontrado desacordado na beira da BR-319, sentiu que tinha algo a perder. Tinha gente que contava com ele. E um cachorro que, com olhar atento, parecia sempre saber antes de todo mundo o que estava por vir. O trecho até a Ponte Velha era conhecido, mas as chuvas tinham mudado tudo. A mata parecia mais fechada. A lama engolia as margens. Em alguns pontos, Caramelo descia sozinho para farejar os cantos mais firmes por onde as rodas poderiam passar. Era quase como se desenhasse um caminho invisível, que João apenas seguia com o volante firme nas mãos.
Na entrada da primeira comunidade, Vila Curiá, foram recebidos por aplausos e lágrimas. O rádio estava mudo há 4 dias. Medicamentos haviam acabado. Alimentos também. O pouco que havia vinha do rio, se mesmo ele estava rebelde demais para confiar. João descarregou as caixas com cuidado. Pedro distribuiu os remédios. Caramelo, como sempre, circulava entre as pessoas como se soubesse quem mais precisava de um carinho. Uma senhora ajoelhou-se diante dele e fez o sinal da cruz. Se esse cachorro é encantado. Trouxe vida pra cá. Quando partiam para a segunda comunidade, Vila Baixa do Macururé, encontraram o trecho mais difícil. A ponte do Madeirinha estava quase submersa. As tábuas de madeira, velhas e ocas, balançavam sob o peso da correnteza. João parou antes do início da travessia. Se o caminhão quebrar aqui, a gente vai ficar preso, murmurou. Pedro olhou o mapa. Se a gente não for, eles vão continuar sem nada. Silêncio. Até que Caramelo latiu. Só uma vez. Depois subiu na carroceria, sentou-se e olhou fixamente para a frente. João suspirou. Tá bom, chefe. Eu entendi. Colocou a marcha com cuidado, acelerou devagar. Cada metro sobre a ponte era um teste de nervos. As rodas gemiam. A madeira estalava. A água subia. Mas o caminhão passou. Na comunidade, a recepção foi ainda mais intensa. Uma mulher correu até João com um bebê nos braços. Estava febril, doente, com os olhos fundos. É malária. Ele tá fraco, disse a veterinária, que viera com eles dessa vez. Caramelo pulou do caminhão e foi direto até o bebê. Lambeu sua mão e deitou-se ao lado da mãe, como se dissesse, agora vocês não estão mais sozinhos. A volta foi lenta. Em alguns pontos, a estrada parecia querer engolir o caminhão. Houve um momento em que João teve de descer e usar uma corda para ajudar a tracionar o veículo em um lamaçal. Pedro escorregou 2 vezes. Jonas prendeu o pé na lama até o joelho. Mas o caminhão, com esforço conjunto, seguiu. De volta a Santa Aurora, foram recebidos como heróis. Mas a festa foi interrompida por gritos vindos da casa de Dona Zefa. Flor havia entrado em trabalho de parto. A casa se transformou em um centro de atenção. Mulheres da vila, acostumadas com partos de animais, rodearam a varanda com panos limpos, bacias de água e mãos experientes. A veterinária assumiu a liderança. Caramelo andava em círculos, aflito. João tentava mantê-lo calmo, mas era inútil. O primeiro filhote nasceu ainda com a noite. Depois o segundo, o terceiro, o quarto. Ao todo, 7 pequenos caramelos vieram ao mundo. Todos vivos. Todos saudáveis. João, de pé, observava com os olhos marejados. Caramelo se deitou ao lado de Flor e dos filhotes, com o peito arfando de alívio. Era pai. E sabia. Dona Zefa, sentada na cadeira de balanço, murmurou, olha isso, o cachorro salvou um homem, cruzou uma estrada, cuidou de uma cadela abandonada e agora vê nascer uma ninhada de esperança. Pedro abraçou João. Você percebeu, né? Esse projeto todo não começou com a gente. Começou com ele. João assentiu, os olhos fixos nos filhotes, e aquele latido foi onde tudo começou. O dia seguinte amanheceu com um cheiro diferente no ar. Cheiro de terra molhada e leite novo. O sol iluminava a varanda como uma bênção silenciosa. As crianças da vila se revezavam para ver os filhotes. Cada um queria dar um nome. Mas Dona Zefa avisou, o pai escolhe. Caramelo, como se entendesse, cheirava um por um. Deitou-se com todos em volta, formando um círculo de vida que parecia dizer, estamos todos juntos agora. E ali, no coração da floresta, entre rio, barro e estrada, nasceu algo que não estava nos mapas nem nos planos, uma família. O nascer dos filhotes de Caramelo e Flor trouxe à vila de Santa Aurora um novo fôlego. A chegada das pequenas vidas parecia anunciar uma virada suave no cotidiano da comunidade, como se a natureza tivesse presenteado aquele povo simples e valente por sua generosidade e resistência.
João, que antes carregava o olhar distante de quem foge de algo, agora caminhava entre os moradores com a postura mais ereta, olhos mais atentos e passos mais firmes. Não se tratava apenas de gratidão. Era transformação. Mas a estrada nunca dorme. E quando se vive próximo à BR-319, mudanças não costumam vir sozinhas, muito menos com aviso prévio. Era uma manhã quente quando 2 carros de cabine dupla, cobertos de poeira e com logotipos de uma grande empresa madeireira, estacionaram na entrada da vila. Os motores permaneceram ligados por alguns minutos, como se o som já anunciasse que a visita não seria breve, nem leve. De dentro dos veículos desceram homens. Engravatados, acompanhados por técnicos com pranchetas, botas de cano alto e drones nos ombros. Um deles, alto, magro, de fala rápida e sorriso calculado, se apresentou à comunidade como representante de uma iniciativa de desenvolvimento logístico para o interior da Amazônia. Estamos realizando medições para um projeto de asfaltamento completo da BR-319 e instalação de postos logísticos para transporte de carga, disse ele, enquanto mostrava plantas e documentos. Santa Aurora está em uma área estratégica. E com pequenas adaptações, a vila pode se transformar em um polo de apoio para motoristas e empresas. Dona Zefa franziu a testa. João ficou em silêncio. Caramelo, que observava tudo deitado sob a sombra de uma castanheira, levantou-se, orelhas em pé. Um latido seco escapou de sua garganta. Parece que nem o cachorro gostou da ideia, murmurou Jonas, escondido atrás da porta de uma casa. A proposta parecia tentadora para alguns moradores. Prometia empregos, estrutura, acesso mais fácil à cidade grande. Mas, para outros, trazia desconfiança. Santa Aurora era pequena, protegida, viva em sua simplicidade. A floresta ao redor não era um obstáculo, era abrigo. João decidiu escutar. Passou o dia acompanhando as explicações, observando como os representantes mediam o terreno, anotavam números, tiravam fotos das casas. Em certo momento, viu um dos drones sobrevoar a casa de Dona Zefa, onde Flor e os filhotes dormiam em paz. Aquilo mexeu com ele de um jeito que não soube explicar. Naquela noite, reuniu-se com Pedro, Dona Zefa, a veterinária da ONG, e alguns líderes locais. A discussão foi longa, atravessou a janta e entrou madrugada adentro. Pedro falou com clareza: esse projeto não é feito para nós. É feito apesar de nós. Se aceitarmos sem questionar, vão passar por cima da vila como passam pelas árvores da beira da estrada. Mas e se recusarmos? Perguntou alguém. Eles voltam com polícia, com licença ambiental aprovada, e aí a gente nem tem como negociar. Silêncio. Caramelo estava deitado no canto, os olhos brilhando na penumbra. Um dos filhotes se arrastava em sua direção, e ele o empurrava de volta com o focinho, como quem diz: ainda não é hora. João falou só depois de longos minutos: a estrada precisa de gente que a defenda. Não só de quem a use. Na manhã seguinte, João e Pedro organizaram uma expedição com a equipe da ONG. A ideia era documentar, com a ajuda de fotos, depoimentos e vídeos, tudo o que a estrada e a floresta representavam para as comunidades locais, em cultura, saberes, tradições e histórias. Criaram o projeto O Vozes da BR, com apoio das rádios comunitárias e de professores da região. João assumiu a frente da comunicação com outras vilas. Caramelo, claro, seguia junto, agora também ladeado por 2 dos filhotes, Sapito e Tora, que, mesmo pequenos, já insistiam em segui-lo por todo o canto. No trajeto até Vila Castanhal, encontraram uma senhora que fazia sabão de babaçu há 40 anos e ensinava as netas a bater a massa na pedra com canto. Em outra vila, um jovem ribeirinho mostrou como adaptou peças de motores de barco para criar um sistema de captação de água da chuva. João registrava tudo com o celular velho emprestado por Pedro. Caramelo aparecia em quase todos os vídeos, como observador silencioso, como cúmplice das histórias. O projeto cresceu. Foi parar nas mãos de jornalistas independentes, ativistas ambientais, professores de universidades federais.
Quando a empresa madeireira tentou retornar à vila para firmar os primeiros contratos, encontrou resistência bem organizada, abaixo-assinados, dossiês, vídeos, depoimentos, até uma apresentação pública feita na praça principal da vila com o nome BR-319, aqui também tem gente. A empresa recuou. Por enquanto. Mas deixou no ar a certeza de que a disputa ainda não havia terminado. No meio disso tudo, João passou por um conflito mais íntimo. Começava a receber cartas do sul do país. Eram da irmã dele. Fazia quase 10 anos que não se falavam. Nas cartas, ela dizia que a família estava preocupada, que sabiam do sumiço, e que um documentário publicado na internet havia mostrado um caminhoneiro parecido com ele ajudando comunidades na Amazônia. A imagem de Caramelo ao lado do caminhão entregou tudo. João demorou dias para responder. Escreveu à mão, com a letra torta e hesitante, dizendo que estava bem, que precisava de tempo, mas que queria falar com o sobrinho, um garoto que não via desde bebê. Essa carta, porém, nunca chegou. Foi levada pelo rio, quando uma ventania repentina levou a canoa que a carregava. João sentiu aquilo como um sinal. Talvez ainda não fosse hora de olhar para trás. Talvez a estrada estivesse pedindo mais dele ali. O tempo avançou. Flor e os filhotes cresceram. Dona Zefa dizia que 2 deles tinham o temperamento do pai. Um era quieto, vigilante. O outro farejava antes de dormir. O caminhão, velho como sempre, recebeu uma pintura nova, feita pelas crianças da vila, paisagens verdes, folhas, e caramelo desenhado no capô com os olhos atentos. Em letras grandes, uma frase escrita por Jonas, se escutar um latido, pare. Pode ser esperança. Numa tarde de julho, enquanto João revisava o motor do caminhão, ouviu passos leves atrás de si. Era Pedro, com um envelope na mão. É do governo do estado, disse. Querem que você represente o projeto OBR Solidária num fórum regional em Manaus. É oficial. Passagem, estadia, tudo pago. João engoliu seco. Nunca falei em público. Não vai falar sozinho. Vai levar os vídeos, as fotos, a história. E ele, Pedro apontou para Caramelo, que abanava o rabo como se entendesse. Depois de um longo silêncio, João assentiu. Então vamos mostrar que estrada não é só asfalto. É quem caminha sobre ela. Naquela noite, sob o céu estrelado e o som distante das cigarras, João sentou-se na varanda da casa de Dona Zefa. Caramelo estava ao seu lado. Os filhotes brincavam no terreiro. Nunca achei que minha vida começaria de novo depois dos 40, disse ele, com um sorriso de canto. Dona Zefa, com sua voz rouca, respondeu, não foi só sua vida que começou, João. Essa vila também renasceu. E tudo porque um cachorro latiu. Na BR-319, uma estrada viva e bruta, um caminhoneiro e um cachorro caramelo agora caminhavam com propósito. E toda vez que o motor roncava, e que o cheiro de terra molhada subia da estrada, era como se o mundo dissesse, continue. A floresta amazônica já estava com seus tons intensos de verde escuro, depois das primeiras chuvas do que seria uma das temporadas mais intensas da década. O céu permanecia cinzento, ora com nuvens pesadas, ora com gotas intermitentes que escorriam das folhas e pingavam no chão encharcado. Para Santa Aurora, a chegada das chuvas significava vida, mas também desafios profundos. João sentia a tensão no ar, que ia muito além da umidade e do barro. Os planos de asfalto, os interesses de fora, as mudanças no equilíbrio da vila, tudo parecia estar tomando um ritmo acelerado, diferente do sossego natural aqui. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Estavam acostumados. Mesmo assim, ele tentava manter o foco no que fazia o caramelo móvel ou seguir adiante e cuidar das pessoas. Numa manhã enevoada, João e Pedro começaram a preparar uma nova expedição.
Desta vez, o objetivo era visitar uma comunidade ribeirinha mais afastada, além do rio que serpenteava a floresta, onde os relatos indicavam problemas com o abastecimento de água potável e medicações para doenças sazonais, comuns no período chuvoso. Os filhotes de Caramelo, agora quase adultos, já se comportavam como pequenos protetores da vila. Apito corria com energia contagiante entre as crianças, enquanto Tora, mais calmo e observador, permanecia próximo a Caramelo, acompanhando cada passo do pai. Antes de partir, Dona Zefa entregou a João uma sacola com remédios, alimentos secos e mantimentos feitos artesanalmente pela comunidade, como farinha de mandioca, mel de abelha nativa e pimenta da terra. Um pacote carregado de cuidado e cultura. Leve isso com respeito. Cada pedaço conta uma história, alertou ela, com olhar firme. A travessia do rio naquele dia foi mais complicada. As águas, inchadas pela chuva constante, estavam rápidas e turvas, carregando galhos e folhas, além de uma correnteza mais traiçoeira que no último verão. João contou com a ajuda de Pedro para fixar a canoa com maior segurança enquanto o caminhão aguardava do outro lado, sobre a terra firme, agora mais encharcada. Caramelo farejava à margem, atento a cada movimento do ambiente. De repente, levantou as orelhas e soltou um latido curto, mirando uma moita próxima. De lá, saiu um grupo de crianças, correndo e acenando. Finalmente! Gritou uma delas, ofegante. Vocês chegaram! A recepção aqueceu o coração de João. As pessoas daquela comunidade estavam isoladas por meses em cada estação de chuva e esperavam por ajuda com esperança. Durante os dias que passaram ali, João percebeu como a floresta continuava a guardar segredos e desafios. O terreno lodoso dificultava o transporte de suprimentos, e a estrutura para atendimento médico era quase inexistente. A equipe da ONG montou uma base improvisada numa escola comunitária, onde ministravam palestras sobre higiene, prevenção e cuidados com doenças típicas da região. Caramelo, sempre atento, atuava como um símbolo de força e companhia. Muitas vezes, crianças assustadas com as tempestades vinham se aconchegar ao lado dele, sentindo no calor daquele pelo castanho um conforto que palavras não poderiam oferecer. Porém, a temporada das chuvas revelou um obstáculo que ninguém esperava. Numa tarde em que o céu parecia mais escuro do que o normal, o nível do rio subiu rapidamente, invadindo parte da estrada que levaria ao vilarejo vizinho. A lama tomou conta dos caminhos e o caminhão ficou preso. João e Pedro tentaram desatolar o veículo por horas, em vão. A notícia da emergência chegou até Santa Aurora pela rádio comunitária. A vila se mobilizou. Jonas trouxe cordas e ferramentas, outros moradores buscaram madeira para criar uma passagem alternativa. Caramelo, inquieto, acompanhava a movimentação, latindo e correndo em volta dos homens. Sua postura mostrava que aquela não era uma simples dificuldade, era uma batalha. Enquanto todos trabalhavam, uma grande tempestade começou. O vento cortava as árvores e a chuva encharcava roupas e pele. O caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Não se tratava apenas do caminhão preso. Era a saúde, o conforto e a sobrevivência das comunidades que dependiam daquele acesso. João entrou em conflito interno. Parte dele queria desistir, aceitar que a natureza era maior e que a estrada não poderia ser domada naquele momento. Mas outro lado, mais forte, dizia que eles não podiam esperar, não podiam deixar que as águas levassem a esperança. Caramelo sentou-se ao seu lado, os olhos fixos no rosto do homem. Era como se dissesse, eu estou com você. Nas horas seguintes, a vila de Santa Aurora viveu um dos momentos mais intensos de solidariedade. Grupos organizaram mutirões para abrir uma trilha por dentro da mata, contornando o trecho alagado. O caminho era estreito, cheio de raízes e pedras, mas se tornava o único meio de garantir que os suprimentos chegassem. João, Pedro e Caramelo lideravam a travessia. Os filhotes, apesar de pequenos, acompanhavam corajosos. O cheiro da terra molhada misturava-se ao cheiro forte das folhas pisadas, e o som dos galhos partidos ecoava pela mata. O esforço coletivo trouxe resultados. Depois de mais de 24 horas, conseguiram levar as caixas e medicamentos até o vilarejo. O cansaço era visível nos rostos, mas a alegria por terem superado o obstáculo era maior.
Nos dias seguintes, com a chuva ainda presente, o projeto O Vozes da BRO ganhou força ainda maior. Vídeos e relatos da temporada de chuvas, dos esforços da comunidade, da liderança de João e da bravura de Caramelo começaram a viralizar em redes sociais e entre grupos ambientalistas. João se viu em um papel que jamais imaginara, o porta-voz da luta por respeito e preservação, contra um modelo de progresso que ignorava as pessoas que viviam ali. Mas a temporada também trouxe um desafio íntimo. Com o isolamento prolongado, João se viu cada vez mais distante das memórias do passado. As cartas da irmã não chegavam. A falta de contato gerava uma solidão que nem mesmo o amor por Caramelo e a vila conseguiam preencher totalmente. Ele começou a questionar suas escolhas. Teria feito certo em fugir? O que ele realmente queria para a própria vida? O que significava pertencimento? Numa noite em que a chuva finalmente deu trégua, João saiu para caminhar pela vila. Encontrou Pedro sentado no trapiche, olhando para o rio. Sabe, João, disse Pedro, sem virar o rosto, às vezes a gente acha que está só. Mas quando olha ao redor, percebe que nunca está. Caramelo apareceu logo atrás, abanando o rabo. Chefe, disse João, acariciando-o pelo macio do cachorro, talvez a estrada seja mesmo onde a gente constrói casa. A temporada das chuvas continuava, e com ela as transformações, não só na paisagem, mas nos corações de quem lutava para manter Santa Aurora viva, autêntica e protegida. O projeto, o caminhão, os filhotes, a vila, tudo seguia junto, num compasso de resistência, esperança e amor. E lá, entre lama, água e sonhos, um cachorro Caramelo latia, se a estrada ouvia. O tempo continuava a correr em Santa Aurora, onde a floresta e a estrada se entrelaçavam em uma relação complexa de coexistência e conflito. As chuvas haviam passado, mas as marcas que deixaram eram visíveis em cada caminho enlameado e em cada raiz exposta que parecia segurar o chão com força. João observava essas mudanças a cada dia com um olhar diferente, menos de alguém que apenas sobrevive, mais de alguém que lutava por um futuro possível. Caramelo, agora com os filhotes já crescidos, tinha uma presença ainda mais firme. Seu olhar atento e latido certeiro se tornaram símbolos de resistência naquela comunidade que não queria ser esquecida pelo progresso. Desenfreado. A nomeação oficial para o Fórum Regional em Manaus estava marcada para o mês seguinte, e João sentia a responsabilidade crescer dentro de si. Era um convite para apresentar a voz da BR-319 para um público maior, os políticos, ambientalistas, empresários. Uma chance de dar visibilidade real à luta de Santa Aurora. Pedro o ajudava a preparar o material, selecionando vídeos, fotos e depoimentos que contavam a história da vila e das comunidades ribeirinhas ao redor. Enquanto isso, o caminhão passava por uma manutenção detalhada, pronta para a viagem até a capital. Mas nem tudo caminhava de forma linear. A empresa madeireira, que havia recuado diante da resistência da vila, agora buscava outras formas de se aproximar, desta vez por meio de contratos para fornecimento de serviços na estrada. Havia a promessa de investimentos em infraestrutura, mas o preço seria alto, o acesso a áreas antes protegidas e o uso da força de trabalho local para tarefas que poderiam ameaçar a floresta. Essa pressão gerou uma divisão entre os moradores. Alguns viam ali uma oportunidade de crescimento e renda, outros temiam as consequências para o equilíbrio natural e cultural. João, no meio desse turbilhão, se viu novamente questionado. Em uma reunião na praça principal, com a presença dos moradores e representantes da empresa, João defendeu com veemência a preservação da vila e a necessidade de diálogo transparente. Nossa força está na união, disse ele, com Caramelo ao seu lado, orelhas levantadas e olhos atentos. Precisamos de progresso, sim, mas que respeite nosso jeito de viver. Não aceitamos imposições que nos façam esquecer quem somos. A fala teve apoio de muitos, mas também gerou olhares desconfiados de quem pensava diferente. A tensão crescia. Enquanto isso, o projeto O Vozes da BRO ganhava espaço nas redes e em alguns veículos de comunicação, o que acabou trazendo também a atenção de ONGs internacionais que atuavam na proteção da Amazônia. Um deles propôs uma parceria para fortalecer a luta da vila, oferecendo recursos e assessoria técnica para projetos sustentáveis.
João viu ali uma oportunidade, mas sabia que teria que negociar com sabedoria para não transformar Santa Aurora em um cartão postal para visitantes e pesquisadores, afastando sua essência. Nesse momento, o conflito interno de João veio à tona com mais força. Entre a responsabilidade para com a vila, o desejo de ser aceito pela família distante e as dúvidas sobre o que realmente queria para o futuro, ele se sentia dividido. Caramelo parecia ser o único que compreendia essas angústias sem julgamento. Muitas vezes, à noite, o caminhoneiro falava com ele, contando seus medos e esperanças enquanto o cachorro repousava a cabeça no colo do dono. A preparação para o fórum em Manaus seguiu a todo vapor. A viagem prometia ser uma experiência nova para João, que nunca havia pisado numa capital tão grande, e para Caramelo, que também sentiria o impacto das ruas movimentadas e dos sons diferentes. Antes de partir, Dona Zefa entregou a João um colar feito de sementes de açaí, símbolo de proteção e conexão com a terra. Para que você carregue um pedaço da nossa casa onde for, disse ela, emocionada. A ida a Manaus foi marcada por contrastes. O barulho dos carros, o ritmo acelerado das pessoas, as luzes de neon nas ruas eram muito diferentes da calma de Santa Aurora. Mas João sentiu a força da missão que levava consigo. No fórum, ele apresentou com clareza e paixão o projeto O Vozes da BR, destacando as histórias das comunidades, o valor da floresta e a necessidade de um desenvolvimento que respeitasse a vida local. Caramelo esteve ao seu lado, impressionando o público com sua calma e inteligência. Muitas pessoas se emocionaram com a imagem do cachorro Caramelo que, com seu latido, havia mudado o rumo de uma estrada inteira. Depois da apresentação, João recebeu convites para encontros com representantes de ONGs e movimentos sociais. Sentiu pela primeira vez que sua voz poderia fazer diferença além da vila. No entanto, ao retornar para Santa Aurora, encontrou a vila dividida em relação à proposta da empresa madeireira, que agora buscava apoio oficial para explorar áreas próximas à floresta. João percebeu que sua luta não seria fácil nem rápida. Um grande obstáculo apareceu quando o caminhão apresentou falhas mecânicas sérias. O motor começou a falhar no meio de uma entrega, deixando João e Caramelo no meio da estrada de terra. O medo de perder aquele símbolo da resistência foi intenso. Foi necessária a ajuda dos moradores para rebocar o caminhão até a vila e a mobilização de recursos para o conserto. Esse episódio reforçou ainda mais a ideia de que nenhum progresso seria possível sem união e esforço conjunto. No meio de tudo isso, a relação entre João e a vila se fortaleceu. Ele passou a atuar como mediador em discussões, organizador de eventos comunitários e defensor das causas ambientais. Caramelo se tornou uma espécie de mascote oficial, presente em reuniões e celebrações, sempre com seu jeito calmo e protetor. João também voltou a tentar contato com a irmã, agora com a ajuda de Pedro, que conseguiu estabelecer uma linha via rádio amador, garantindo que as mensagens chegassem com mais segurança. Essa pequena ponte com o passado trouxe conforto e renovou sua força para continuar. À medida que os meses avançavam, a luta por Santa Aurora e pela BR-319 assumia novas formas. Os obstáculos eram grandes, mas a determinação era maior. João, Caramelo e toda a comunidade estavam construindo um caminho onde cada passo representava um esforço coletivo para manter viva a essência daquele lugar, entre estrada, floresta e esperança. E assim, entre desafios e conquistas, o cachorro Caramelo continuava a latir se a estrada seguia seu curso. A vida em Santa Aurora continuava com seu ritmo próprio, ditado pela natureza e pela determinação dos moradores. João sentia, a cada dia, que seu papel ali ia muito além de ser apenas o caminhoneiro que entregava mantimentos e cuidados. Ele era um elo, um ponto de conexão entre a vila, a floresta e o mundo exterior. Caramelo, com seus olhos expressivos e pelo dourado que brilhava sob o sol amazônico, era sua companhia inseparável e o símbolo vivo dessa união. Logo após o retorno do Fórum em Manaus, a vila enfrentava um momento crucial. A proposta da empresa madeireira, agora com o apoio de alguns moradores interessados em oportunidades de trabalho, ganhava força. Havia reuniões frequentes na praça, discussões acaloradas e uma tensão crescente entre aqueles que queriam progresso imediato e os que defendiam a preservação. João tentou mediar, convocando uma assembleia geral para esclarecer as informações e ouvir a voz de todos.
Precisamos decidir juntos o futuro que queremos, falou ele, firme, com Caramelo sentado ao seu lado. Nosso progresso não pode ser às custas da floresta, do rio ou da nossa cultura. Nesse encontro, surgiram as primeiras reviravoltas importantes. Um grupo de jovens, inspirados pelas histórias de resistência e pela força de João e Caramelo, propôs um projeto de turismo sustentável, que valorizasse a cultura local, os saberes tradicionais e a beleza da floresta, sem destruí-la. A ideia, que parecia quase utópica para alguns, ganhou apoio crescente e despertou o interesse até mesmo da ONG parceira que apoiava a vila. A notícia chegou aos ouvidos da empresa, que viu no projeto uma ameaça ao seu plano original. Tentaram apresentar uma contraproposta, oferecendo mais recursos e garantias de empregos, mas com cláusulas que comprometiam áreas protegidas. João e Pedro, junto com representantes da comunidade, estudaram os documentos e alertaram os moradores para os riscos. A floresta não pode ser vendida em troca de promessas, avisou João, olhando firme para a plateia. Em meio a essas tensões, uma nova dificuldade surgiu, no aumento das queimadas nas regiões próximas à vila, resultado da seca fora de época, que parecia contrariar os ciclos naturais da região. O cheiro de fumaça invadia o ar, e o céu, normalmente limpo após as chuvas, estava opaco. João se sentiu impotente diante daquele cenário, preocupado com as consequências para a saúde e a vida da vila. Para piorar, a empresa madeireira intensificou a pressão, organizando uma campanha para dividir a comunidade, com promessas de vantagens pessoais para quem apoiasse seu projeto. João percebeu que a unidade da vila era o maior tesouro e o maior desafio. Uma reviravolta de médio impacto aconteceu quando Caramelo encontrou, durante uma caminhada pela floresta, uma trilha recém-aberta, com sinais claros de máquinas pesadas. A comunidade nunca tinha autorizado nenhuma intervenção naquela área. João levou o grupo para investigar e descobriu que a empresa havia começado a atuar clandestinamente. Isso é inaceitável, declarou, determinado. Precisamos agir juntos para proteger nossa casa. A reação da vila foi imediata, organizaram patrulhas voluntárias para monitorar a floresta, criando um sistema de comunicação rápida entre os moradores. Caramelo, com sua faro aguçado e comportamento protetor, tornou-se essencial nessas rondas, alertando para qualquer movimento estranho. No meio dessas ações, surgiu uma subtrama que se entrelaçava com a principal. Pedro, que até então mantinha uma postura reservada, revelou sua paixão pela fotografia e começou a registrar a vida da vila, os rostos das pessoas, as belezas e os desafios da floresta. Essas imagens passaram a circular nas redes sociais, atraindo simpatia e apoio para Santa Aurora. João também passou a dividir suas preocupações em encontros com líderes de outras vilas ribeirinhas. O que era local começava a se tornar regional. Um movimento de defesa da BR-319 da Amazônia começava a ganhar corpo. Entretanto, o conflito interno de João persistia. As cobranças familiares, a distância de seus entes queridos e a complexidade dos desafios na vila tornavam sua jornada solitária em muitos momentos. Caramelo parecia sentir essa tristeza e, com sua presença silenciosa, oferecia conforto sem precisar de palavras. O esforço coletivo trouxe resultados. Depois de semanas de mobilização, conseguiram impedir a abertura da trilha ilegal, com o apoio das autoridades ambientais. A vitória, porém, não veio sem sacrifícios. Alguns moradores foram ameaçados e sofreram pressões, o que aumentou o clima de medo e incerteza. João e Caramelo continuaram firmes, sabendo que a luta era longa. No final do mês, a vila celebrou o Festival da Floresta, uma festa tradicional que reunia música, dança e culinária local. João, Pedro e Caramelo participaram com entusiasmo, fortalecendo os laços entre moradores e visitantes. Foi um momento de respiro e esperança, onde a cultura amazônica se manifestava em sua plenitude, reafirmando o compromisso da vila com a preservação e o futuro. No silêncio da noite, João refletia sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. As dificuldades, as alianças, as reviravoltas. Sabia que ainda havia muito a fazer, mas sentia que, junto com Caramelo e a comunidade, estava trilhando o caminho certo. Enquanto a lua iluminava a vila, o cachorro Caramelo latia para as estrelas, anunciando que a história ainda estava em construção.
Com a chegada da estação das chuvas, Santa Aurora voltou a exalar aquele aroma único de terra molhada, folhas frescas e rios que cresciam com força. Era um momento importante para a vila, que dependia da natureza em sua plenitude para manter o equilíbrio da vida cotidiana. João, Caramelo e a comunidade sentiam a esperança renovada, mas sabiam que os desafios ainda estavam longe de terminar. Nos dias que se seguiram ao Festival da Floresta, João percebeu que sua luta passava por transformações importantes. O movimento Vozes da BRU estava ganhando apoio além das fronteiras locais, atraindo olhares de pesquisadores, jornalistas e ambientalistas nacionais. Esse reconhecimento abriu portas para uma nova fase e a possibilidade de implementar projetos sustentáveis, que valorizassem o conhecimento tradicional dos ribeirinhos e gerassem renda sem comprometer a floresta. Durante uma reunião organizada por uma ONG parceira, João e Pedro receberam uma proposta concreta e a criação de um centro de educação ambiental na vila, que serviria para capacitar moradores e visitantes sobre a importância da floresta e das culturas amazônicas. Para João, aquela era a oportunidade de ouro para fortalecer a vila e garantir um futuro mais digno para todos. Mas o caminho não seria simples. O centro exigiria recursos, organização e, principalmente, consenso entre os moradores. Houve debates acalorados, pois alguns temiam que a iniciativa atraísse turistas demais, modificando o modo de vida tranquilo da vila. João teve que usar toda a sua habilidade para convencer, mostrando que o projeto poderia ser gerido pela própria comunidade, respeitando as tradições. Enquanto isso, Caramelo continuava seu papel fundamental nas rondas pela floresta, protegendo os limites da vila e alertando sobre qualquer movimentação suspeita. Numa dessas noites, ele encontrou um jovem perdido na mata, assustado e sem rumo. João, com a ajuda dos moradores, acolheu o garoto, que revelou estar fugindo de uma realidade difícil na cidade. A chegada do jovem trouxe à tona uma nova subtrama, envolvendo a integração das novas gerações à luta pela preservação. Ele passou a ajudar nas atividades do centro e a aprender com João e Pedro, que viam ali uma chance de renovar o compromisso da vila com o futuro. No entanto, uma reviravolta de médio impacto abalou a vila, uma enchente inesperada invadiu parte da comunidade, danificando casas e plantações. A cena de lama, água turva e a correria dos moradores para proteger seus pertences foi chocante. João e Caramelo, junto com todos, se dedicaram a ajudar na reconstrução. Essa situação reforçou a vulnerabilidade da vila diante das mudanças climáticas e da ação humana, aumentando o senso de urgência na luta pela preservação. Durante esse período difícil, João enfrentou seu conflito interno com mais intensidade. Sentia o peso das responsabilidades e a dúvida sobre se estava conseguindo fazer o suficiente para proteger Santa Aurora. Porém, Caramelo, com seu olhar firme e comportamento calmo, ajudava a manter a serenidade do dono. Enquanto os trabalhos de reconstrução aconteciam, surgiu outra grande reviravolta e a empresa madeireira voltou a tentar se aproximar, dessa vez oferecendo recursos para ajudar na recuperação após a enchente, mas condicionando isso à autorização para explorar áreas da floresta. João, Pedro e os líderes comunitários rejeitaram a proposta, mas a pressão aumentou. Na tentativa de garantir apoio, João viajou a Brasília para participar de uma audiência pública sobre políticas ambientais para a Amazônia. Lá, encontrou políticos, ativistas e empresários, e teve a chance de apresentar a realidade de Santa Aurora diretamente. Foi um momento de tensão e esperança, que evidenciou as contradições do desenvolvimento na região. Caramelo ficou na vila, protegido pelos moradores, e sua presença continuava sendo símbolo de resistência e coragem para todos. Ao longo desses meses, a relação entre João e a vila se fortaleceu ainda mais. Ele passou a ser visto não apenas como um caminhoneiro, mas como um líder comunitário, um porta-voz da luta pela preservação e pelo desenvolvimento sustentável. Outro obstáculo surgiu quando um incêndio atingiu uma área próxima à vila, ameaçando as plantações e a fauna local. A comunidade uniu forças para controlar as chamas, com Caramelo guiando os esforços e alertando para focos ainda ativos. Essa experiência mostrou a importância da preparação e da união para enfrentar as adversidades naturais. Pedro continuou documentando a vida da vila e as lutas diárias, seu trabalho artístico trazendo visibilidade e inspiração para muitos.
A criação do Centro de Educação Ambiental avançou, com as primeiras aulas ministradas pelos moradores mais experientes, que transmitiam saberes ancestrais sobre plantas, animais e técnicas de manejo sustentável. João sentia orgulho de ver aquela iniciativa crescer, sabendo que cada esforço tinha um preço, mas que valia a pena. A cada conquista, vinham também os sacrifícios. O tempo longe da família, as noites sem dormir e os momentos de dúvida eram enfrentados com coragem. Mas a certeza de estar fazendo o certo dava força para seguir. O período de 1 ano desde que João e Caramelo encontraram o caminhoneiro desacordado na BR-319 foi marcado por mudanças profundas. A vila, antes ameaçada, começava a se afirmar como um exemplo de resistência e renovação. E assim, entre chuvas e sol, desafios e vitórias, o cachorro Caramelo continuava a latir, anunciando que a história da BR-319 de Santa Aurora estava longe de acabar, mas seguia firme rumo a um futuro cheio de esperança. Os meses passaram com a floresta exuberante celebrando o ciclo das chuvas e trazendo consigo novos desafios para a comunidade de Santa Aurora. João e Caramelo estavam mais próximos do que nunca, uma dupla inseparável que enfrentava o dia a dia com coragem e perseverança. A vila se transformava lentamente, fruto de muita luta, sacrifício e esperança. A atmosfera na vila, apesar de esperançosa, não estava livre de tensões. O grupo que apoiava o projeto sustentável do Centro de Educação Ambiental se esforçava para equilibrar tradição e modernidade, enquanto a empresa madeireira, ainda presente nos arredores, aguardava o momento certo para tentar um novo avanço. João sentia o peso dessa vigilância constante. Era como se a floresta segurasse a respiração, esperando para ver o que aconteceria. Enquanto isso, a ligação com as comunidades vizinhas se fortalecia. João passou a organizar encontros mensais, reunindo líderes, agricultores e pescadores para trocar experiências e planejar ações conjuntas. O movimento Vozes da BRO crescia, tornando-se uma rede de proteção e conscientização que unia os habitantes da região. No entanto, uma reviravolta de grande impacto abalou a vila, uma ponte vital para o transporte e comércio, construída anos atrás com materiais precários, entrou em colapso após as chuvas fortes. O acidente isolou Santa Aurora, dificultando o acesso a suprimentos, atendimento médico e comunicação com a cidade. A notícia causou apreensão e mobilizou toda a comunidade. João, com a ajuda de Pedro e dos moradores, iniciou uma campanha para reconstruir a ponte, buscando recursos junto a órgãos públicos e parceiros. O processo foi longo e cheio de obstáculos, exigindo esforço físico, negociações burocráticas e uma união maior do que nunca. Caramelo continuava seu papel fundamental, ajudando na logística e alertando para possíveis riscos durante os trabalhos. A presença do cachorro Caramelo, sempre atento, trouxe conforto e motivação para todos. Ao mesmo tempo, o jovem acolhido meses atrás mostrava seu valor, aprendendo técnicas de construção e liderança, e assumindo responsabilidades na organização das atividades. Sua transformação simbolizava o poder da comunidade de renovar-se e crescer junto. O conflito interno de João também atingiu um ponto crucial. A pressão para manter a vila unida e enfrentar as ameaças externas contrastava com o desejo de finalmente visitar sua família e encontrar respostas para as questões do passado. Essas dúvidas o acompanhavam nas noites silenciosas, enquanto Caramelo descansava a cabeça em seu colo. Outra reviravolta de médio impacto ocorreu quando a empresa madeireira lançou uma campanha pública, prometendo apoiar a reconstrução da ponte e o desenvolvimento local, tentando conquistar corações e mentes. João, desconfiado, alertou a comunidade sobre os interesses ocultos por trás das promessas, reforçando a necessidade de cautela. Para contrabalançar essa pressão, a vila conseguiu o apoio de uma ONG ambiental internacional, que ofereceu recursos e assistência técnica para a reconstrução da ponte, com foco em sustentabilidade. Foi um triunfo que renovou a esperança, mas também um lembrete do quanto ainda havia para conquistar. Durante os meses de construção, a vila vivenciou momentos de alegria e aprendizado. As crianças participaram das atividades, os mais velhos transmitiam histórias e sabedoria, e a floresta parecia sorrir com aquela demonstração de força coletiva. Uma reviravolta pequena e positiva aconteceu quando Caramelo, durante uma caminhada, encontrou um ninho de pássaros raros, sinal de que a floresta ainda preservava sua biodiversidade apesar das dificuldades.
Esse achado foi comemorado como um sinal de que a luta pela preservação valia cada esforço. Com o tempo, a ponte começou a tomar forma, construída com técnicas que respeitavam o ambiente e reforçavam a segurança. Cada tábua colocada, cada parafuso apertado, representava uma vitória para a comunidade. Ao final daquele período, a ponte foi inaugurada em uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. João fez um discurso que emocionou todos, falando sobre resistência, união e esperança. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado, latindo alegremente. Apesar das vitórias, João sabia que a luta continuaria, pois a preservação da vila e da floresta dependia do empenho diário de cada um. Mas, naquele momento, o sentimento predominante era de conquista e renovação. E assim, 1 ano e meio após o encontro do caminhoneiro desacordado na BR-319, a vila de Santa Aurora se mantinha firme, unida e preparada para os próximos capítulos de sua história. O cachorro Caramelo, símbolo de coragem e lealdade, seguia latindo para o futuro, um futuro construído com muito esforço, respeito e amor pela terra que os abrigava. Os primeiros raios do sol iluminavam a vila de Santa Aurora com uma suavidade dourada que parecia anunciar um novo tempo. Depois de tantas batalhas, sacrifícios e pequenas vitórias, a comunidade começava a colher os frutos da perseverança. João, Caramelo e os moradores sentiam que a história que construíam tinha chegado a um ponto decisivo, e cheio de significado. A inauguração do Centro de Educação Ambiental havia marcado o início de uma nova fase para a vila. Agora, com a ponte reconstruída e a segurança restaurada, Santa Aurora começava a receber visitantes que buscavam entender a riqueza da floresta e o modo de vida dos ribeirinhos. Pedro, com sua câmera sempre pronta, capturava a cada instante os sorrisos das crianças durante as oficinas, os encontros de sabedoria com os mais velhos, a dança das águas do rio sob o céu azul. João sentia que, mais do que nunca, seu papel ali estava consolidado. Ele não era mais apenas um caminhoneiro ou um visitante da região, era parte vital daquela terra, um guardião da floresta e das histórias que ela carregava. Caramelo, com seu olhar atento e comportamento fiel, continuava a ser seu parceiro inseparável. O cachorro Caramelo era mais que um amigo, era um símbolo vivo da força e da esperança da vila. Nos meses seguintes, a vila se tornou um polo de referência em desenvolvimento sustentável na Amazônia. Os projetos educacionais atraíram pesquisadores, estudantes e ativistas, criando uma rede de apoio e aprendizado. Santa Aurora se transformava em um exemplo para outras comunidades, mostrando que o progresso e a preservação podiam caminhar juntos. Uma das maiores reviravoltas do período foi a decisão de um grupo de jovens da vila de criar uma associação cultural para valorizar as tradições locais, as festas, os cantos, as lendas e as artesanias que faziam parte da identidade amazônica. Essa iniciativa gerou uma onda de orgulho e pertencimento, fortalecendo ainda mais os laços comunitários. Enquanto isso, João enfrentava seu conflito interno de forma mais serena. Ele entendeu que não precisava carregar sozinho o peso das responsabilidades, pois a vila era um organismo vivo e pulsante, capaz de crescer com a participação de todos. A saudade da família seguia presente, mas o sentimento de estar em casa, ao lado daqueles que lutavam pela mesma causa, trouxe paz. Caramelo, fiel como sempre, parecia compreender essa transformação no dono. Em muitos momentos de silêncio, o cachorro se aninhava aos pés de João, compartilhando a tranquilidade das noites amazônicas. A reviravolta maior aconteceu quando a empresa madeireira, vendo o sucesso da vila e o apoio que recebia, tentou uma última investida para negociar a exploração da floresta. Dessa vez, porém, a comunidade estava preparada. Com a união das vilas vizinhas e o respaldo de autoridades ambientais, a resistência foi organizada de forma exemplar. João, Pedro e os líderes locais coordenaram uma ação conjunta, que combinava a mobilização social, uso das redes de comunicação e diálogo com os órgãos públicos. O plano foi bem-sucedido, e a empresa recuou, reconhecendo que não poderia ignorar a força e a determinação das comunidades locais. Esse momento foi celebrado como uma vitória histórica, símbolo da capacidade do povo amazônico de proteger seu território. Nos dias seguintes, a vila organizou uma festa em homenagem à floresta, à cultura e à vida. As ruas foram enfeitadas com flores e fitas coloridas, enquanto a música tradicional ecoava entre as casas de madeira e palha.
João, emocionado, discursou para a multidão reunida na praça central: esta é a nossa casa, o nosso futuro. Juntos, mostramos que a floresta é mais do que árvores, é vida, história e esperança. E que podemos construir um mundo melhor, respeitando o que nos foi dado. Caramelo, com o rabo abanando e os olhos brilhando, acompanhava cada palavra. Naquele momento, ele era o protagonista silencioso de uma jornada que inspirava corações. Nos meses seguintes, a vila prosperou com equilíbrio, mantendo sua essência enquanto acolhia o mundo exterior com respeito e sabedoria. João recebeu a visita da família, que conheceu Santa Aurora e se emocionou com a transformação. O cachorro Caramelo, símbolo de lealdade e coragem, permaneceu como guardião e amigo, sempre alerta, sempre amoroso. O sol se punha no horizonte com uma beleza indescritível, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto a vila respirava tranquila, consciente de que o futuro seria construído com a união e o amor pela terra. Assim, a história de João e Caramelo na BR-319 terminou com uma nova aurora, um recomeço cheio de promessas e sonhos realizados. A floresta, a vila e seus habitantes continuariam a escrever capítulos de coragem, esperança e vida, protegidos pelo latido firme do cachorro Caramelo, que encontrou muito mais que um caminhoneiro desacordado naquela estrada, encontrou um lar, uma família e uma missão. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou lama, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.